Então, dando continuidade, falando da sucessão do cônjuge em concorrência com os ascendentes, tratamos dessa questão dos regimes, comunhão universal, separação obrigatória, tranquilo, não concorre, separação convencional, participação final de aquestos, concorre, tranquilo também. Comunhão parcial de bens, só concorre se existirem bens particulares. Isso também ficou claro. Se não existirem bens particulares, não vai haver concorrência. Mas aí cabe uma pergunta agora a vocês. A concorrência vai haver em relação aos bens particulares? Vai haver em relação a todos os bens? Ou haverá apenas em relação aos aquestos? Aí tem resposta para todo lado. Nós vamos ter divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Maria Berenice Dias, que é uma autora conceituada de direito das sucessões, diz que essa polêmica já está superada, porque já existem julgados no STJ definindo uma posição, digamos assim, adotando uma posição uniforme. Não é verdade, porque nós temos vários autores que defendem posições divergentes, e no próprio STJ nós temos julgados entendendo de uma maneira e entendendo de outra. Vamos simplificar para que vocês entendam aqui. Naquele exemplo que a gente trouxe no vídeo anterior, Arnaldo, casado com Glória, filho Aloísio, um bem particular, um automóvel, um apartamento acrescido. O patrimônio deixado por Arnaldo, um automóvel e um apartamento. Vai haver concorrência, não temos dúvida disso, que Glória vai concorrer com Aloísio em relação a esses bens. Por que vai concorrer? Porque tem bens particulares, um automóvel. A dúvida agora é, vai concorrer em relação somente ao automóvel? Vai concorrer em relação ao automóvel e o imóvel, o apartamento? Ou vai concorrer só sobre o apartamento? Primeiro caso, eu divido o automóvel para Aloísio e Glória e o apartamento é de Aloísio, sozinho. Segundo caso, eu vou partilhar o automóvel e o apartamento para Aloísio e para Glória. Terceiro caso, o automóvel é só de Aloísio e o apartamento deverá ser partilhado para Aloísio e para Glória. São três posições distintas. Nós temos autores defendendo a primeira, temos autores defendendo a segunda, temos autores defendendo a terceira. Temos julgados defendendo a primeira posição, temos julgados defendendo a segunda, temos julgados defendendo a terceira. Eu vou trazer os argumentos de cada uma delas. Vou defender, no primeiro momento, a tese de que a concorrência só acontecerá em relação aos bens particulares. O que eles argumentam para defender essa posição? Bom, se o artigo 1829, inciso 1, exige como requisito a existência de bens particulares para que haja a concorrência, é porque o legislador quis que a concorrência aconteça apenas em relação aos bens particulares. Se ele exige que tenhamos bens particulares, é porque ele quer que a concorrência ocorra tão somente em relação a eles. Nesse caso, no exemplo que a gente deu, seria assim: o automóvel partilhado para Aloísio e Glória e o apartamento só para Aloísio. Só haveria concorrência sobre os particulares. Segunda corrente.
Essa primeira, antes que eu me esqueça, tem julgados recentes do STJ. O STJ vinha julgando assim, com bastante incidência, até que surgiu um outro entendimento optando pela terceira, que nós vamos falar na sequência, mas agora nós temos julgados também reconhecendo que deve ser aplicada essa primeira posição. Segunda hipótese. Segunda hipótese, a concorrência vai haver sobre todos os bens, sobre o automóvel e sobre o apartamento. Nós vamos dividir o automóvel e o apartamento para os dois, para a Luísa e para a Glória. Qual o argumento de quem defende essa corrente? A lei exige como requisito bens particulares tão somente para que haja concorrência. A lei fala que para haver a concorrência é preciso que existam bens particulares. Mas ela, a lei, não fala que a concorrência deve acontecer tão somente em relação aos particulares. Se ela não fala nada, é porque ela quis que a concorrência acontecesse sobre todo o patrimônio. Ou seja, ela exige bens particulares apenas para que haja concorrência. Em havendo, será sobre todos os bens, e não apenas sobre os particulares. Terceira posição, que tem sido decidida pelo STJ a partir de 2011, diz o seguinte, tem que se adotar essa posição de que a concorrência vai acontecer apenas em relação aos aquestos, não acontecerá em relação aos particulares. Ou seja, no exemplo que eu dei, o particular para o descendente, Aloísio, e o apartamento, que é o aquesto, dividido para Aloísio e para Glória. Porque foi em relação a este bem que Glória contribuiu para a aquisição. Ela ajudou a construir esse patrimônio. Então, nada mais justo que a concorrência aconteça tão somente em relação a esses bens que ela ajudou a construir. Senão, Aloísio estaria prejudicado. Imaginemos a seguinte situação. Aloísio não é filho de Glória. É filho somente de Arnaldo. Arnaldo tem um filho e é solteiro. Tem 40 anos e quer se casar. Se ele se casar sob o regime da comunhão universal de bens, ele já vai dividir esse automóvel que ele tem com Glória. Prejudica Aloísio. Se ele se casar sob o regime da participação final de aquestos, também vai prejudicar Aloísio, porque nesse regime vai haver concorrência. Então, esse bem particular, que antes era só de Aloísio, caso houvesse a morte de Arnaldo, o pai dele, que era solteiro e só tinha ele como filho, ele acaba por partilhar esse bem com o cônjuge do pai. Se eles se casarem sob o regime da comunhão, da separação convencional, também vai haver concorrência. O bem que seria destinado apenas a Aloísio com a morte de Arnaldo, agora será destinado a Glória e a Aloísio, prejudicou o filho. Se ele tem 40 anos, não haverá imposição de separação obrigatória, que atingirá apenas aqueles que têm 70 anos. E se ele se casar sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo bens particulares, que já seria atribuído a Aloísio caso ele morresse, tendo em vista que ele era solteiro, se ele se casar sob o regime da comunhão parcial de bens e você entender que a concorrência haveria ou haverá sobre os bens particulares, o cônjuge vai concorrer com Aloísio. Glória vai concorrer com Aloísio sobre o automóvel. Se você entender que a concorrência deverá acontecer sobre todo o patrimônio, da mesma forma, do mesmo modo, a concorrência iria prejudicar Aloísio. Só não prejudica se você adotar a terceira corrente, ou seja, Glória só concorreria em relação aos bens adquiridos na constância da união estável. Glória só concorreria sobre os aquestos. Não haveria concorrência sobre os particulares, porque a lei exige que haja bens particulares tão somente para que haja concorrência. Mas essa concorrência deve acontecer em relação aos aquestos e não a eles particulares. Não sei se vocês entenderam bem isso aí. Vale a pena dar uma estudada para que a gente possa compreender melhor.
cabe uma última pergunta, em todos os casos de concorrência, como é que a gente vai dividir, qual é a parte que cabe ao cônjuge? Estou falando aqui em qualquer espécie de concorrência, seja no regime da participação, seja no regime da separação convencional, seja no regime da comunhão parcial de bens com bens particulares. Como é que eu vou dividir? Qual é a parte que cabe ao cônjuge nesse caso? Quando o cônjuge concorrer com descendentes comuns, descendentes do morto e do cônjuge, nós chamamos de descendentes comuns. Eles são pai e mãe desses descendentes. A parte do cônjuge não pode ser inferior a um quarto. É um quarto para o cônjuge e um quarto divide para o restante. Suponhamos, nesse exemplo que eu dei, Arnaldo tinha apenas um filho e o cônjuge, e vai haver concorrência. Aí não tem problema nenhum, porque nós vamos pegar o patrimônio e dividir. Vencida essa dificuldade da primeira, da segunda, da terceira corrente, eu encontrei a solução, eu vou dividir metade, metade. A parte do cônjuge, Glória, será superior a um quarto. Mas suponhamos que Arnaldo tivesse deixado 5 filhos. E todos 5 são comuns, filhos de Arnaldo e filhos de Glória. Aí eu, um quarto para Glória, primeiro, no mínimo, e o restante eu divido para os 5 filhos. Quando houver a concorrência com a prole comum, a parte do cônjuge tem que ser no mínimo um quarto. Segunda hipótese, quando a concorrência for com filhos exclusivos, somente com filhos do autor da herança, vamos supor que Arnaldo tivesse 5 filhos, nenhum deles filhos de Glória, só filhos de Arnaldo. Divide por 6 em partes iguais. A parte de Glória, não, aí nesse caso, poderia ser inferior a um quarto, divide em partes iguais. Então, primeira regra, quando concorre com descendentes comuns, um quarto para o cônjuge, divide o restante. Um quarto no mínimo. Pode ser mais, não pode ser menos de um quarto. Quando concorre com descendentes exclusivos, só do autor da herança, partes iguais, sem a reserva de um quarto. A dificuldade nós vamos ter quando houver uma filiação híbrida. Vamos imaginar que Arnaldo tenha 5 filhos com Glória e 5 filhos fora do casamento. E aí, como é que eu vou conciliar essas regras? Aí eu tenho 3 soluções na doutrina. Aplico a regra número 1 dos comuns, um quarto para a Glória e divide o restante para os 10 filhos. É uma posição. A outra, não tem a reserva de um quarto nesse caso. Quando a filiação for híbrida, nós vamos dividir em partes iguais, sem que haja a reserva de um quarto. Essa é a posição que prevalece, predomina esse entendimento. Quando a filiação for híbrida, filhos comuns e filhos exclusivos, não se reserva um quarto para o cônjuge. Divide tudo em partes iguais entre os filhos e o cônjuge. É a mais lógica. Ainda há uma terceira posição que manda subdividir a herança, e metade dela aplica uma regra, um quarto no mínimo para o cônjuge divide para os comuns, na outra parte de 50% divide em partes iguais, sem a reserva de um quarto. Não sei se deu para a gente entender. A gente tem que dar uma estudada aí nessa sucessão do cônjuge. É difícil a gente passar esse tema assim por aqui, sem ter um feedback de vocês, sem saber se vocês estão entendendo ou não. Eu gosto de trabalhar esses temas com as perguntas dos alunos naquele momento ali que a gente está debatendo, parando, explicando, dando exemplos, fica mais fácil. Mas eu estou lançando aí o tema. Se houver dificuldades, se houver questionamentos, vocês podem formular para mim aí pelo Google Aulas ou pelo WhatsApp também. Pelo Google Aulas que é melhor, porque eu teria acesso mais facilitado. Tá bom? Muito obrigado, agradeço. Encerramos aí os assuntos da primeira unidade. Agora vamos para as avaliações que nós vamos cobrar isso. Nós vamos cobrar em todas as provas, das 3 turmas, a sucessão do cônjuge, com certeza. Forte abraço, muito obrigado por tudo.